Deus tem colocado algo dentro do coraçãozinho de vocês. Deus tem colocado um sonho, um propósito, e ele precisa ser ativado. Primeiro vocês precisam identificar qual é a identidade de vocês. Gênesis 1:26, vocês são imagem e semelhança do Criador. E logo no 27 ele fala sobre o seu propósito, que é governo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre autolegatus. É uma forma que eu identifiquei de falar sobre autorresponsabilidade e autogoverno. Por que autolegatus, Wilkes? Porque legatus significa, em latim, legado. O legado que você está construindo. Você sabe me dizer qual que é o legado que você está construindo? Você sabe, se alguém te perguntar qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos? Quais são os legados? Qual é o legado que você está deixando para a sua família? Você saberia me responder hoje? Talvez sim, talvez não, e não é para isso que você veio, para me responder essa pergunta, mas para você refletir sobre ela. E autolegatus literalmente é construindo um legado exponencial extraordinariamente incrível. Prazer, o meu nome é Wilkes de Paula, eu sou coach ignicional ativacional, estou aqui para levar vocês para um próximo nível. Por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês fazem parte disso, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o poder de você se responsabilizar por tudo que você faz. Não é culpa do governo, não é culpa da sociedade, não é culpa da sua empresa que você trabalha, não é culpa de ninguém a não ser sua, dos resultados que você tem, correto? Isso chama autorresponsabilidade. Autogoverno, poxa, mas lá em casa eu brigo com meu marido porque ele é chato pra caramba. Talvez o mais chato do relacionamento é você. Né? E se você tá dando risada, talvez você seja ele. Eu tô dando risada, porque eu sou o maior problema dentro da minha casa. Não é a minha esposa. Eu sou o maior problema que existe para esse mundo. E se eu não entender isso, eu não resolvo os meus BOs para que outras pessoas não sejam feridas. Quando eu entendo de autorresponsabilidade, eu vou falar para vocês em referente à educação de filhos. Por exemplo, você pode governar outra pessoa? Sim, só o seu filho até os 7 anos. Depois disso, você não governa mais nada. Até os 7 anos, você tem 100% de governo sobre seu filho. Como que você tem esse governo? Dando instruções, direções, aquilo que você fala, aquilo que você age, principalmente o que você age, você faz com que aquela criança comece a ter os mesmos trejeitos que você. Então é importante você entender sobre autogoverno, entender sobre você, para que você não possa transmitir isso para a sua geração, por isso que é autolegatus. As suas escolhas, suas decisões, elas impactam na vida das pessoas que estão ao seu redor, principalmente na sua família. Então, como que eu faço para melhorar, para ter autogoverno, para ter autorresponsabilidade? A primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é isso aqui. Faça, se vocês puderem, anota. Isso aqui é por causa disso que um monte de gente só tem se ferrado na vida. Faça perguntas. O maior problema do ser humano é que ele não faz pergunta e ele faz o quê? Afirmação. Porque você é assim, porque você é assado, ao invés de perguntar, por que você está agindo assim? Existe uma grande diferença quando se trata de liderança, porque o líder, ele precisa fazer perguntas. Esses dias, um colaborador meu teve uma situação no qual ele chegou atrasado, no qual ele estava com a chave importante da empresa e na qual eu tive que abrir a loja mais tarde. E se eu não tivesse autorresponsabilidade sobre quem eu sou, sobre as coisas que eu tenho em volta, a primeira coisa que eu tinha feito era matado ele. Mas certeza. Porque eu tinha treinamento com vocês, nós começamos o treinamento um pouquinho mais tarde devido a uma decisão, uma escolha que ele teve de chegar atrasado. Podia ter chegado mais cedo? Podia. Mas por que ele não quis chegar? Isso que eu mandei mensagem às 6:30 da manhã. Não mandei mensagem ontem. Foi hoje, 6:30 da manhã, e ele chegou atrasado. E aí, a culpa é minha ou a culpa é dele? A culpa é dele, mas se tornaria culpa minha dependendo da forma que eu reagisse à situação. E como que eu reagi? Eu fui lá e perguntei. Meu amigo, tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa que te fez chegar atrasado? E ele respondeu, aconteceu isso, isso e isso. Falei, sobre isso, eu consigo te ajudar. Sobre isso,
Eu não consigo te ajudar, é sua autorresponsabilidade e toda escolha ela tem uma consequência. E toda consequência não é do seu gestor com você, é de você com a empresa, com o seu gestor. Então não é eu não estou te dando advertência, você está ganhando advertência pela atitude que você teve. Correto? Existem regras, diretrizes da empresa que precisam ser respeitadas e você falhou nela. E apesar disso, falhou em 2, não foi em 2, em 3. Aí eu falei, entendeu? E ainda assim eu tô aqui para te dizer, conta comigo. Vamos para cima porque eu entendi por que você chegou atrasado, mas isso não te tira a responsabilidade da sua irresponsabilidade. Entenderam? Perguntas movem o mundo, não são as respostas. O que nós temos que fazer hoje? A partir de hoje, com o cliente, com seu amigo, com seu esposo, com a sua esposa, perguntas. Perguntas. Se a sua esposa te tratou mal, você não tem que tratar ela mal, você tem que o quê? Perguntar. Tá tudo bem? Por que você agiu assim comigo? Ela vai te explicar, porque você fez isso não me agrada. Perfeito, você tem informação, informação é poder. Informação é poder. Repete comigo mais forte, informação é poder. Pronto. Com informação eu evito vários problemas na minha vida, porque eu perguntei. Por isso que eu gosto de perguntas. E eu vou deixar hoje vocês fazerem algumas perguntas referentes a vendas, empreendedorismo e inteligência emocional, que é hoje o treinamento sobre isso, inteligência emocional. Faça perguntas. Não crie expectativas. Eu vou ajudar vocês referente a perguntas. Primeiro, existem 2 tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, ela abre canais do cérebro para que a pessoa possa se justificar ou criar uma mentira ou falar a verdade. Perguntas fechadas induz a pessoa a cortar discussão. Por exemplo, meu filho derrubou meu relógio. Eu chego lá para ele e falo assim, por que você fez isso? Aberta ou fechada? Aberta. Certo? Abrem canais do cérebro, ou seja, dá possibilidades para a pessoa se justificar, falar, entender. E isso pode ser verdade ou pode ser mentira. E você precisa de técnica para descobrir, olhar para cima. Não vou falar, senão não aprender. Olhar tem a forma de você comunicando com a pessoa. Se ela olhar para cima, para a direita é uma coisa, para a esquerda é outra coisa, para baixo, ok? Quando eu falo, por que você fez isso? Ele me responde, eu fiz por isso e por isso. Agora, se eu perguntar, você fez isso? Fechada. E aí, esse é o problema, porque ele vai falar para mim, não. Ou sim. Mas a tendência do homem é falar? Não. Porque o não, ele é o quê? Ele induz a pessoa a cortar discussão. Porque se ele falar para mim, sim, foi eu, papai. Ou, por que você fez isso? Por que, papai? Eu queria tanto mexer no relógio, curtir ele, ver como é que era e tal. Existe uma discussão. Eu vou ter que falar, filho, não faz isso, por causa disso, por causa disso. E aí nós discutimos sobre aquilo e chegamos num denominador comum. Mas, se eu faço a pergunta, você fez isso? Ele diz, não, o que eu vou falar? Mentira, você fez sim. E aí eu entro em outro problema. Então aprenda a fazer perguntas também. Não é só fazer pergunta. Faça a pergunta correta. Aberta. Perguntas abertas. Fechadas, você vai inibir a pessoa de te dar uma justificativa, te explicar alguma coisa. Fica o código aí, viu, patrão? Perguntas abertas, não fechada. Tá bom? As pessoas mentem para evitar problemas. E eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe quando que vocês vão prosperar de fato? Quando vocês amarem problemas. Certo? Então, a mentira, por isso que existe o pai da mentira, né? Ele evita problema, então ele mente. Porque se ele não entendesse que ele tinha que governar sobre os outros anjos para cantar, adorarem a Deus, mas não, ele resolveu contar a mentira. Segundo lugar, é o que tem feito as pessoas perderem a autorresponsabilidade da vida delas. É criar expectativa. Não crie expectativas.
Não crie expectativa. Esse é o grande problema das pessoas, criar expectativa, seja ela passiva ou ativa. Como é que é uma expectativa passiva? Da pessoa para mim, ativa de mim para a pessoa. Entendeu? A minha expectativa aqui, por exemplo, vou falar bobeira aqui para vocês entenderem. A minha expectativa, se eu gerar expectativa aqui no treinamento para vocês, vocês vão se tornar milionários agora como vendedores do cartão de todos, eu estou gerando uma expectativa ativa e que ela não vai ser real e depois eu vou entrar em um problema maior, que aí eu vou falar, putz, não tive o resultado que eu queria. Expectativa passiva é quando eu falo do meu treinamento para o Samuca, e o Samuca fala, nossa, vai resolver a vida de vocês, vai ser a solução dos problemas de vocês. Aí existe duas expectativas, minha com ele comigo, e vai dar merda. Esse é o grande problema. Dentro do casamento, a mesma coisa. Primeira coisa que eu falei para minha esposa, e quando vocês verem ela, vocês podem perguntar, a primeira coisa que o Wilkes falou para você quando você está namorando, não gere expectativas sobre mim. Eu sou pior do que você imagina. Falei isso também, mas não adiantou. Casou, tomou tinta. Agora vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir. É mais ou menos isso, entendeu? Eu falei, não gere expectativa, porque eu sou pior do que vocês imaginam. Nem vocês devem gerar expectativa em mim. Porque nós estamos falando de autorresponsabilidade. É vocês que têm que pegar tudo isso que eu estou trazendo, conteúdo, e colocar em prática. Eu vou falar uma coisa boba. Vocês assistiram o vídeo do Russell Brunson? Quem não assistiu? Vou fazer aquela pergunta, já voltando lá nas perguntas, lembra? Qual o motivo que te fez não assistir? Me responda. Falta de tempo. Beleza. Uma boa justificativa. Mas não me convence. Por um único motivo. Daqui você vai para casa como? De ônibus. Do ponto que você pega o ônibus até chegar na sua casa, você não vai resolver nada na sua vida. Aprenda isso para você levar para sua vida. Eu estou falando isso para ajudar vocês. Do ponto de ônibus até a sua casa, você não resolve nada. Se seu filho estiver morrendo, você não consegue chegar lá. Se a casa está caindo, você não consegue resolver. Você poderia ter assistido nesse período. Aproveite o tempo que você tem, que você acha que não tem, porque você tem. Só não é prioridade. Você esqueceu, né? E existem várias opções. Podia ter anotado o caderninho, no treinamento, várias opções. E a culpa é minha ou sua? Sua. Isso, parabéns, vocês estão entendendo a autorresponsabilidade. E hoje, ele falou que foi sincera com ela mesma. Assisti hoje quando estava vindo, até porque eu mandei ontem lá no grupo. Então, assim, pedi para mandar, eu também esqueci. E a responsabilidade é minha. Mas eu falei, vou mandar. Mandei e pedi ainda para mandar para os outros do Brasil. Eu estou ensinando o que eu vivo, galera. Entendeu? Se eu não entendesse sobre perguntas e fazer perguntas, eu estaria aqui dodóizinho, chateadinho com vocês. Ai, meu Deus, eles não estão pegando meu conteúdo. O problema não é meu, o problema é seu. Se não tá, não é meu, é seu. Vamos lá, gente. Isso aqui do treinamento é o mais importante, tirando o último. De todo o treinamento, isso aqui, se todos, você pegar isso aqui de autolegatus, resolveu sua vida. Se eu descobrisse isso aqui quando era criança, minha vida era outra. Era outro nível de vida. Gestão ímpar e par. É bíblico, mas nós não prestamos atenção. É visível, mas nós não prestamos atenção. Gestão ímpar e par. Diz pra mim, coloca a mão no seu peito. Faz, todo mundo, mão no peito. Vai lá. Eu prometo. Mais uma vez. Eu prometo. Vocês falaram que promete, não foi eu que falei não, vocês que falarem. Tudo que é par, use e desenvolva. E anote isso aí. Tudo que é par, use e desenvolva. Você tem duas pernas? Use e desenvolva. Você tem dois ouvidos? Use e desenvolva. Você tem duas mãos? Use e desenvolva. Você tem dois olhos? Use e desenvolva. Você tem dois buraquinhos no nariz? Use e desenvolva. Você tem quantas bocas? Tudo que é ímpar precisa ser guardado
com cautela. Tudo que é ímpar precisa ser guardado com cautela. Quantas bocas vocês têm? Precisa ser guardado e com cautela. Tiago fala que a língua tem quantas línguas? Você não é cobra? E nem cobra tem duas. Só é dividida no meio. É uma. Você tem uma língua. E a língua ela é como uma faísca de fogo. É a língua que amaldiçoa e é a língua que abençoa. Então, guarde. Vocês têm quanto órgão genital? Guarde com cautela. Deus te deu tudo que é ímpar. Deus te deu para que você guarde com cautela. O que é par, desenvolva. Pensando nisso, pense bem. Ouça mais. Veja, estude mais. Busque se desenvolver mais. Fale menos. Nem todo mundo precisa saber das suas verdades. Porque só existe uma verdade. Mas existe a sua verdade, talvez, e você quer falar, eu tô peidando a farofa para sua verdade. Mas ouça. Fale menos. Talvez as metas que não foram batidas nesse mês ou nessa quinzena é porque você, ao invés de usar isso, você usou isso. Talvez a sua vida está uma bosta porque você está usando isso ao invés disso. E está gravando. Talvez você que está aí está usando isso ao invés disso e disso. Só para vocês saberem, o cérebro tem quantas partes? 2. Use e desenvolva. Como eu falei para vocês, de todo o treinamento, se eu soubesse disso quando fosse criança, muitas das minhas escolhas, decisões eram diferentes. E para finalizar, isso aqui é importante. Pessoas e números. Essa frase é uma frase vou repetir, bilionária. É uma frase que se você colocar em prática, se você vai bater seu milhão, não é se, é quando. No mundo dos negócios, quando as letras sobressaem aos números, significa que você não dominou os números. Vou repetir. No mundo dos negócios, quando as letras sobressaem aos números, significa que você não dominou os números. Se você tivesse dominado os números, o algoritmo da coisa, de como que funciona, quando eu falei da estratégia de ter pego, para quem está lá gratuito no Vende Mais X, ter pego o PDF lá de estratégia de venda por telefone, de estratégia por WhatsApp, se você tivesse colocado em prática, é inadmissível quem tem aquele PDF não ter feito números exponenciais. Quando eu falo exponenciais, eu não estou falando da meta batida, estou falando dos seus números antes do treinamento e depois do treinamento. Se os seus números forem iguais ou idênticos, é porque você não colocou em prática. E eu provo isso para você. Me mostra seu celular. Quando os números, no mundo dos negócios, quando as letras sobressaem os números, significa que você não dominou os números, ou seja, desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vocês têm 2 olhos, não falei? Um olho de vocês tem que estar atento a pessoas e um outro olho de vocês em números. Levo isso para a vida de vocês. Um olho tem que estar em pessoas e outro olho em números. Porque, Wilkes, se você tiver com os 2 olhos em pessoas, você pratica filantropia. Você é milionário? Você tem tanta condição financeira que você tá podendo dar para todo mundo dinheiro assim, enrolei, tá? Então pare de olhar
os dois olhos para pessoas. Olhe para pessoas e para números. Quem pensa em números, só em números, tem os dois olhos só em números. Se o olhar só para números, você vai matar pessoas. Se o seu olhar for só para números, você vai matar as pessoas. Se o seu olhar se olhar só para pessoas, é filantropia, não dá lucro. E vocês estão no cartão de todos, vocês estão nessa empresa, não é somente para números. É por pessoas. Mas vocês não estão no cartão de todos só por pessoas. É para números. E essa frase não foi eu que inventei, não. Isso aqui é um bilionário. Meu mentor, Pablo Marçal, ele que fala essa frase em um dos treinamentos dele. No mundo dos negócios, quando as letras sobressaem aos números, significa que você não dominou os números. Entendeu? Ficou claro, galera? A meta aqui talvez não foi batida. Por que talvez? Porque você tem uma nova oportunidade, tem uma nova quinzena mês que vem, tem mais nova 2 quinzenas mês que vem. Então, os resultados que você tem hoje, relaxa, fica tranquilo. Você tem aquilo que você merece. Relaxa, fica tranquilo. Você tem a vida que você merece. Não concorda com essa frase? Então faz algo diferente. Aí você vai ter algo que você mereça. Eu não concordo com a vida que eu levo hoje, mas eu faço diferença para o que eu vou fazer hoje. E se o cartão de todos é bom para você, faça do seu olhar pessoas e do outro olho números. Não é versículos, que é uma frase que eu estou inventando agora. Nem só de pessoas viverá o homem, nem só de números viverá o homem, mas de todas as pessoas e os números que ele estiver olhando. Entendeu? Espero que esse treinamento tenha levado vocês para um próximo nível, tenham feito vocês a ter auto-legatus, construindo um legado exponencial extraordinariamente incrível. Vou recapitular com vocês, só para vocês não perderem o feeling, o timing. Faça perguntas. Não crie expectativas. Salmos 118:8 diz que em só Deus nós devemos gerar expectativa. Não em homens, em coisa alguma, em só Deus. Abre lá depois sua Bíblia e vai ler Salmos 118:8. Gestão ímpar. Ímpar. Tudo que for par, desenvolva. Tudo que for ímpar, guarde com cautela. O que você tem que também é ímpar? Seu coração. Guarde seu coração, porque dele provém todas as coisas boas. E por último, pessoas e números. Não tem como isso andar separado. Principalmente para quem trabalha, para quem desenvolve qualquer coisa na vida. Falou de empreendedorismo, falou de empreender, falou de vida. Eu provo isso dentro do casamento, galera. Se eu ficar só olhando para minha esposa e falar assim, amor, vamos ser felizes porque o amor nos preenche. Aleluia. Fica tranquilo, o pé na bunda é bem grande, o João vai entrar lá em casa com o dinheirão e o cheque, o karatê e tudo lá mais. Ou seja, dentro do meu casamento, se eu não tiver meus olhos não estiver voltado para pessoas, que é a minha esposa, e números, que é trazer um sustento legal para minha família, você acha que eu vou ter um casamento legal? Para finalizarmos, já passamos do nosso horário, funil, 100%, 80%, 50%, 20%, 2%. Você quer falar com... É matemática, eu fiz na prática com o pessoal lá na loja. Foi de 20 pessoas que nós atendemos no WhatsApp, nós fechamos 2 vendas. Ou seja, precisa vir 40 para a gente vender mais 2. E assim por diante. Ou seja, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para cima. E ó que o nosso TMA está alto, porque de 20 a gente fez 2 é 10%. Ainda está dentro daquilo do 20 por 2. De 2 para 20 é responsabilidade minha, expertise minha, daquilo que eu aprendi, de tudo que eu fiz. Beleza? Vamos lá, todo mundo de pé? De pé, 1, 2, igual no quartel. Vamos lá? 1, 2, 3.
Eu sou vencedor! Uou! Isso aí, parabéns, vocês são fodas. Felizes, otimistas, determinados e abundantes.